Boa tarde, gente. 2 horas. Estou mandando a listinha de chamada aqui no chat para vocês, tá bom? Já tá aí. Lembrem de preencher, porque a gente usa ela para computar a frequência e depois emitir o certificado para o projeto de ensino, tá bom? Os alunos que estão pedindo autorização para entrar, eu imagino que vocês tenham recebido um e-mail. Que era só clicar em sim para poder ter acesso à aula de maneira instantânea, tá bom? Então lembrem lá, por favor, de confirmar, porque ajuda vocês, por exemplo, se a internet oscilar no meio da aula, depois vocês conseguem voltar. Coisas comum, tá bom? Às vezes acontece algum atraso, se eu partilho a tela fica ruim, quebra a dinâmica da aula, tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Bom, então esses que pediram autorização para entrar, dá uma conferida no e-mail. Se o e-mail que vocês estão usando não é o e-mail que está lá cadastrado no Moodle, pede para mim, manda o e-mail que é, por exemplo, a Kailane fez isso agora. Antes de iniciar a aula, até já mandei o convite para o novo e-mail dela. Ajuda vocês, me ajuda o Gesiel também, quando for a vez dele, tá bom? Eu vou só conectar a mesa digitalizadora, a gente vai começar com o tema que vocês escolheram, que é o tema sobre funções, tá bom? Eu acho que o Moodle está com algum problema, eu estou tentando acessar o Moodle e não estou conseguindo. Eu gostaria de mostrar para vocês o que eu deixei lá no Moodle, mas se tiver com problema, vai ficar para a próxima aula, tá bom? Pois é, eu fiquei preocupado, pensei que fosse minha internet, mas aí eu vi, bom, consegui acessar o meu e-mail, consegui acessar aqui o Google Meet e vi que é o Moodle que não está abrindo. Se voltar no decorrer da aula, beleza. Se não voltar, aí na próxima aula a gente faz, mas assim, vou deixar só a recomendação que vocês deem uma olhadinha lá no Moodle, tá bom? Eu recebi e-mail de 2 alunas, para ser mais exato, se eu não me engano, Joyce e Júlia, que me mandaram e-mail, com algumas questões. Se der tempo, nós vamos resolver todas, mas assim, algumas eu pretendo resolver, mas a gente vai começar do básico falando sobre as funções, tá bom? Pelo menos eu agora consegui conectar no Moodle, e aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, só para deixar a sugestão. Bom, vocês já estão vendo aí agora, né? Podem ver que nessa semana eu deixei a gravação do nosso primeiro encontro. Quem ficou com alguma dúvida, algum comentário, pode rever esse encontro, tá bom? É só orientações do curso. E então, a parte de física com Gesiel, então assim, minha parte de matemática, certo? É, assim que acabar a aula, eu vou deixar a gravação dela lá para vocês, mas eu deixei aqui exercícios do Enem que eu já resolvi, estão no YouTube, tá bom? Quem quiser, tem o ano e o número da questão. Esse é mais antigo, então não tem nem a descrição, mas os outros têm a descrição do que era, né, o conteúdo de cada um deles, então fica a sugestão para poderem ver, tá bom? Como atividade assíncrona. O que eu deixei de diferente é que eu consegui uma lista sobre exercícios de funções que caíram no Enem, tá bom? Então, se você clicar, acho que o Moodle está meio lentinho, mas a hora que der certo vocês abrirem, vocês vão conseguir ver que tem diversas questões do Enem, tá bom? Não são digitadas por mim, mas eu consegui da internet, e aí pode servir de base para o estudo de vocês, tá bom? Eu aproveitei no embalo e deixei as provas, algumas provas anteriores do Enem que eu consegui, tá? 2020, 19, 20 tem até o gabarito, tá? Então, assim, tem algumas questões de Enem, eu tô planejando gravar hoje ou amanhã a questão 150 dessa prova, tá bom? Se der tempo, a gente faz algumas também de funções. A gente não deve gastar só esse primeiro encontro para falar sobre funções, por isso que eu tô falando se der tempo, né? Porque, na verdade, às vezes, se for resolver mesmo ao pé da letra, 2, 3 questões do encontro é bastante, né? Para a gente poder tentar explicar elas com calma, tá? Mas antes, então,
Agora eu vou parar de partilhar aqui o Moodle e vou passar para vocês para a mesa para a gente poder começar a aula. E vou recordar rapidamente o que é uma função e para a gente poder passar para os exercícios, tá bom? E aí, se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, eu vou pedir que, na hora que eu estiver lá na mesa partilhada para vocês, usem o microfone, porque eu não consigo ver o chat, é por isso que eu insisto tanto para que aceitem um convite para participar da aula, tá bom? Senão eu fico quebrando a dinâmica. A hora que eu estou lá, eu só consigo ver aquela tela que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Então, eu vou parar aqui e vou abrir a telinha para partilhar para vocês onde nós vamos ter nossa aula, tá bom? Eu não sei como está o som aí para vocês, mas eu tô aqui do lado da minha casa, está tendo, acho que estão umas duas, três construções, e hoje eu acho que tem uma bitoneira ligada aí alta, então pedir paciência para vocês também, tá bom? Então, eu vou chamar de aula 1 porque é o nosso primeiro conteúdo, tá bom? Então, nosso segundo encontro, mas nossa aula 1 de conteúdos, tá? Esse PDF eu deixo no finalzinho da aula para vocês também, tá? Então, hoje, dia 17/6, e o tema, né, não os temas, mas o tema que vocês escolheram, para a gente começar, é para a gente falar sobre, então, funções, tá bom? Vou tentar passar um panorama geral e tentando apresentar para vocês exercícios, tá? Vou dar prioridade, como eu falei, para os exercícios que foram me enviados, tá? Então, me enviaram, acho que 6 exercícios, mas um deles eu até respondi no e-mail que era sobre geometria analítica, então eu não ia responder ele nessa aula, porque eu ia precisar fazer outro tipo de revisão e o tema de hoje era funções, mas na medida do possível a gente responde também, tá bom? Então nós vamos começar com funções, tema que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, o que é uma função? Para a gente poder, então, partir do princípio, né? O que é uma função? Uma função é uma regra, uma lei, uma maneira, uma forma que ensina para a gente como que a gente relaciona cada elemento de um determinado conjunto, digamos, de partida a um único elemento de um conjunto de chegada, digamos que esse conjunto seja o conjunto B, tá bom? Vou escrever isso, mas essa é a ideia de função. Ela nos dá a regra de que maneira a gente, então, associa elementos de um conjunto com um único elemento do outro, tá bom? Aí eu estou puxando aqui um print de um desenho que eu tinha deixado pronto, mas, então, digamos que nós tenhamos A e B, dois conjuntos não vazios, então, sejam A e B, dois conjuntos não vazios. Então, uma função f de A em B, ok? Isso aqui a gente lê f de A em B, tá bom? Você vai ler f de A em B. É, vou chamar de regra, tá bom? Mas você pode pensar em sinônimos, como eu tinha dito lá. Lei, forma, etc. Que ensina, então, que nos diz como associar cada elemento de A, então digamos x pertencente a um único y pertencente a B, ok? A questão é que esse y a gente costuma, então eu vou aproveitar que essa não é uma aula de um curso regular nosso, então eu vou abusar um pouquinho aqui para a gente até poder otimizar o tempo. Esse y a gente costuma chamar de f de x, tá bom? Ok? Então, y ele depende do elemento x.
Então, o que a função faz para a gente? Ela ensina como que você pega elementos x que estão em A e te ensina como levar num y que depende desse x, ok? E a gente lê esse símbolo aqui, você lê esse símbolo como f de x. O valor da função f no número, no ponto x dado, tá bom? Vou pôr um desenhozinho que eu falei para vocês que eu tinha deixado preparado aí, vou só pegar ele para poder printar. E aí, nós temos muita coisa para falar sobre função, gente. Então, como eu falei assim, não dá tempo de falar tudo, né? Então, é um resumo para a gente poder focar nos exercícios também, tá bom? Mas a ideia é fazer um resumo e tentar recordar de alguma maneira os tipos de função que a gente estudou no ensino fundamental, ou no ensino médio, perdão. Ó, então, eu tinha deixado pronto, né? Uma função f de A em B, como que manda cada x num y, tá bom? E aqui tá só o desenhozinho, ela ensina como que você vai pegar cada x e vai mandar num y lá, tá bom? Esse conjunto de partida, ou seja, o conjunto A, da onde a nossa função tá saindo, ele é denominado o domínio da função, ok? Então, esse A é chamado domínio. Muitas vezes, ele é simbolizado assim. Então, assim, na nossa notação, vou aproveitar aqui o cantinho, esse conjunto A, ele é denominado o domínio da função. Ou seja, é onde a gente pode calcular a nossa função. O B, que é onde a função está chegando, é chamado de contradomínio da função, ok? Muitas vezes, então, ele é simbolizado por CD, de contradomínio, da função, ok? Existe dentro de B um outro conjunto muito especial para a gente, que é o que a gente chama de conjunto imagem de uma função, que é de fato aonde, digamos, essas setinhas chegam, tá bom? Nem toda função precisa ser levada em todo mundo. Vou pegar um exemplo aqui para vocês de uma função, de novo que eu tinha deixado meio pronto. Então, vamos chamar aqui de exemplo. Exemplo A. Só diminuir um pouquinho o tamanho. Ficou muito grande. Isso com mais calma, gente, vocês têm que ver no livro do primeiro ano, recordar as notas de aula de vocês, é só para ilustrar, para a gente poder chegar em algum ponto, digamos, comum e seguir com os exercícios do Enem, tá bom? Mas aqui, então, eu tenho um exemplo, um desenho que eu fiz de uma função f de A em B, ok? Por exemplo, o menos 1 vai no 6, o 0 vai no menos 4, 1 vai no menos 5 e o 2 vai no menos 5, tá bom? Observe que ficam aqui alguns elementos, vou circular, sei lá, de laranja. O menos 3, o 2 e o 1, e não tem nenhuma setinha chegando neles, certo? Por outro lado, tem um conjunto aqui dentro, eu vou pegar, sei lá, fazer um círculo de rosa aqui, onde tem setinhas chegando, certo? O menos 6, o menos 5 e o menos 4. Onde essas setas chegam, a gente vai chamar esse conjunto aqui do conjunto imagem. Conjunto imagem da nossa função. E nós vamos simbolizar por IM, caso a nossa função é f. Então, IMF. Esse é o conjunto imagem, tá bom? A definição do conjunto imagem, qual é a definição do conjunto imagem, para a gente ter isso bem claro? O conjunto imagem ele é um pedaço de B que, aonde de fato existem x em A, tal que f desse x dá o y, ok? Por exemplo, o 1 está no conjunto B, porém não tem nenhum x que faz a setinha sair desse x e chegar no 1, certo? Então ele não está no conjunto imagem. A gente descreve o conjunto imagem da seguinte maneira. São os y em B, ok? Então tá lá em B. Tais que propriedade tem esse y? Precisa existir um x no conjunto A, tal que f de x de y. Aqui, a definição formal do conjunto imagem, geometricamente, para a gente significa que esse é o conjunto, vou apagar esses laranjas então, é o conjunto dos elementos de B que estão recebendo alguma seta, né? A gente pode pensar dessa maneira, tá bom? Então são os elementos de B que estão recebendo alguma seta chegando neles. No caso, o conjunto imagem desse nosso exemplo são os elementos, no caso, menos 6, menos 5 e menos 4, ok? Uma coisa importante é que o conjunto imagem é sempre um subconjunto do contradomínio, tá bom? Então, estes são, assim, os principais elementos que caracterizam uma função, falado de maneira, assim, rápida e resumida, tá bom?
E aí, claro, se tiver alguma dúvida, se alguma coisa que ficou passado sobre isso é importante perguntar, ou então é importante olhar as notas de aula de vocês, tá bom? Para que recorde de fato o que é uma função, tá bom? Olha, uma função é tal coisa, né? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, tá? Mas meu objetivo inicial era recordar esses conceitos de funções. Existe o conceito de gráfico de funções, gente, mas aí, assim, quando for o momento, a gente explora isso com calma, tá? Eu vou só rapidamente, então, relembrar os tipos de funções que vocês viram, e aí comenta um pouquinho sobre o que é o gráfico da função, quando a gente falar de cada um desses tipos. Vocês devem se lembrar lá que viram no primeiro ano funções afim, funções quadráticas, exponencial, logaritmo, coisas desse tipo, tá bom? E o Enem, então, ele aborda questões que envolvem esses tipos de funções ou combinações dela, tá bom? Não há problema nisso, tá? E aí, de novo, assim, eu não vou explorar o fundo de cada um, senão seria repetir o curso de matemática 1 do primeiro ano, e a gente não ia fazer isso em uma aula, em duas aulas, a gente ia gastar várias aulas, e ia perder o sentido, né, que o foco é resolver questões do Enem, tá bom? Então, quais foram os tipos de funções, né, que vocês estudaram prioritariamente no primeiro ano, tá bom? Então, alguns tipos de funções, tá bom? As funções, gente, não precisam ser só essas que eu vou listar, não. Por exemplo, tem funções trigonométricas, coisas que também fazem parte do conteúdo do ensino médio, tá bom? Mas então, a primeira que vocês viram, que começa lá, então a gente começa a ver, é a função constante. A função constante. Né? O que é uma função constante? É uma função, digamos, f. Aqui, para a gente sempre estuda o mais amplo possível, então, domine contra domínios reais, onde f de x dá um número c. Por exemplo, f de x igual a 2, f de x igual a 3, f de x igual a 4, coisas desse tipo. São funções constantes, tá bom? Ou seja, a função não depende do x. O que você aprende sobre o gráfico dessa função? Então, para falar rapidamente, como eu prometi, a gente ia falar, tentar falar do gráfico, né? A gente aprende no primeiro ano que o gráfico é um subconjunto do plano cartesiano. É o conjunto dos pontos x e y, né? O gráfico de uma função, eu vou escrever isso, mas é o conjunto dos pontos x e y, onde o y é igual a f de x. Então, isso é a definição de gráfico da função, tá bom? Então, só para recordar aqui o que é o gráfico de uma função é o conjunto dos pontos x e y. Por exemplo, quem está no terceiro ano, vocês já devem ter começado a estudar ou está perto de estudar geometria analítica, vai recordar de vários desses conceitos, tá bom? Então, são os conjuntos do plano cartesiano, os pontos x e y, onde o y é necessariamente o f de x, ok? A relação entre x e y é essa, o y é f de x. Então, se a nossa função fosse, por exemplo, x ao quadrado, está dizendo que o ponto, né, do y seria quem? X e x ao quadrado, ok? A nossa função, sendo uma função constante, a gente aprende que o gráfico dela é uma retinha que passa paralela ao eixo x pelo ponto, pelo número c, tá bom? Então, digamos que aqui fosse o nosso c, então o nosso gráfico da nossa função, y igual a constante, é esse aqui, tá bom? Se aqui fosse o número 2, ia passar no 2. Ah, e se fosse o menos 2, professor, então ela ia passar aqui embaixo, tá bom? Nós temos x e y, tá? Nós temos, se por exemplo fosse um negativo, ele ia passar lá por baixo, tá? Acho que essa função é uma das mais simplesinhas que a gente é apresentado de cara. Depois nós somos apresentados a outra função, que é uma função muito importante, que é a função afim. O que é uma função afim? Então, são funções desse tipo aqui, f de x igual a x mais b, ok? Nós aprendemos que o gráfico dessa função é uma reta, ou seja, o conjunto desses pontos, quando a gente plota eles todo num local só, ele representa para a gente uma reta, tá bom? Então a gente aprende que o gráfico é uma reta e aprende algumas coisas importantes, tá?
essa reta, essa inclinação depende para a gente do valor de A, se o A é positivo ou se o A é negativo. Então, eu vou dividir o nosso mundo aqui em dois, tá? Um onde o A é positivo. Então, sei lá, o primeiro caso, digamos, I, o A positivo, e depois o segundo caso, o A negativo, tá bom? Quando o A é positivo, a gente aprende que a nossa função ela é crescente e a inclinação dela é voltada para cima. Quando o A é né, menor que zero, a gente aprende que a gente aprende que a nossa reta tem inclinação para baixo, decrescente, tá bom? O gráfico, então, de novo, fica uma coisa, né, só um resuminho, tá? Então, digamos, eixo X, eixo Y. Então, nós temos X e Y. Vou pegar, sei lá, aqui de vermelho, tá bom? Para fazer o gráfico nosso. Então, a gente aprende o seguinte, que esta função, então, tem vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Ela tem inclinação crescente, o A é positivo, tá bom? Esse ponto onde ela passa aqui é exatamente o número B, e esse é o que a gente chama de zero ou raiz da função, que é menos B sobre A, tá bom? Uma coisa que vocês vão aprender já já em geometria analítica, eu acho que né, tá na ementa para vocês estudarem. Esse ângulo que aparece aqui, vou pegar de verde, esse ângulo aqui, opa, eu cliquei no verde e não foi, perdão. Esse ângulo que aparece aqui, digamos alfa, ele tem uma relação importante com a nossa função. A tangente desse ângulo dá o númerozinho A. Dá o número A, tá bom? Esse A é também chamado de coeficiente angular. Vocês se lembram disso? De alguma dessas coisas? Ok, que bom que vocês lembram então, tá bom? O que acontece se o A for negativo? Se o A é negativo, justamente acontece o contrário, tá bom? A inclinação da nossa reta, opa, perdão. A inclinação da nossa reta, como eu falei, ela é decrescente e ela vai ficar algo desse tipo, tá? De novo, aqui ele é o número B e aqui é o zero ou a raiz da nossa função, que é o menos B sobre A. E, como eu falei, vocês vão poder estudar isso nesse bimestre em algum momento. A inclinação da nossa reta, que é esse ângulo aqui, tem a mesma propriedade. A tangente desse ângulo dá o númerozinho A, tá bom? E vocês vão estudar em geometria analítica, então é bom conversar lá com o Alan para ver quando ele vai falar disso para vocês, tá bom? Bom, as coisas seguem, vocês estudam. Eu vou fazer esse resumo detalhado até funções quadráticas, tá bom? Porque às vezes cai no Enem. Pelo que eu vi de exponencial e logaritmo, cai pouco gráfico e cai mais contas envolvendo né, mais equações, logaritmos e equações exponenciais, tá bom? Aí, quando eu chegar nessa parte, a gente revisa, olha, como é que eu resolvo isso aqui? Vou precisar dessas propriedades de logaritmo, ou dessa de função, e assim vai, tá bom? Quadrática, então, nosso terceiro tipo de função, então, a função quadrática, então, são funções que tem essa cara aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são números reais, e o que é importante? O a não é zero, tá bom? Nós aprendemos ao longo né, do primeiro ano como que resolve equações do segundo grau, e tira o delta e as raízes, como que é o gráfico, tá bom? Então eu vou focar rapidamente no gráfico, tá? De novo, o nosso mundo aqui ele se divide em dois, depende do sinal do A, tá bom? Quando o A é positivo, acontece uma coisa com a função, quando é negativo, a outra, tá? Mas a gente aprende que o gráfico dessa função é uma parábola, e aí acontece o seguinte, se o A é positivo, a gente aprende que a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Enquanto se o A for negativo, então a concavidade é voltada para baixo, tá bom? Então a concavidade voltada para baixo. Uma coisa que é famosa, que a gente lembra sobre equações do segundo grau,
é a formulazinha associada a ela, tá bom? Delta lá é b ao quadrado menos 4ac. E o x é menos o valor de b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como você extrai as raízes, isso aqui se o delta for maior que zero. A hora que eu acho que vocês já estão estudando números complexos? Não. Ah, tá bom. Mas vocês vão estudar esse ano números complexos, vocês vão aprender o seguinte. Quando o delta for negativo, você consegue resolver e as soluções vão ser números complexos, tá bom? Eu não sei qual foi a sequência que o Alan pegou para falar com vocês, mas é comum a gente ver números complexos. Não é comum, faz parte da ementa, então a gente tem que falar, é mais do que comum, é obrigação, falar sobre números complexos no terceiro ano, tá bom? Mas então, quando o delta for negativo, você consegue extrair raízes que são chamadas de raízes complexas, tá bom? Para cada um desses casos, positivo ou negativo, a gente tem 3 situações que acontecem com a nossa função, dependendo do sinal do delta, tá bom? Então, por exemplo, se o delta é maior do que zero, a nossa função tem 2 raízes reais distintas. Então, o gráfico fica uma parábola com a concavidade voltada para baixo, onde você intercepta aqui no eixo x as duas raízes, digamos, x1 e x2, ou x', x2', não sei como é que foi o nome que vocês aprenderam. Aqui a nossa função passa no ponto C, e esse carinha aqui de baixo, ele é chamado o vértice da função. Ele tem um x e tem um y, certo? O x do vértice, ele tem coordenadas dadas por menos b sobre 2a, enquanto o y tem menos delta sobre 4a. Bom, então esse é o caso onde você tem duas raízes. Se você tiver uma raiz só, deixa eu fazer já espelhado, que daí quando eu voltar a página não preciso mais descer. Se o a for negativo, o que inverte é só como fica a nossa concavidade, tá bom? Então a nossa função ela faz uma coisa desse tipo. Mas de novo, você tem as duas raízes, x1 e x2. Digamos, eixo x, eixo y. Onde corta o eixo y? Aqui, então ponto C. E aqui você tem o vértice da função x do vértice, y do vértice. Gente, o vértice é sempre a mesma coisa, tá bom? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Se o delta for igual a zero, então você tem uma única raiz. Então ela tangencia o eixo, ou para cima ou para baixo, tá? Então aqui a gente está... Depois eu vou deixar esse PDF para vocês, mas vocês podem ver o mundo do A positivo e o mundo do A negativo à direita, tá bom? Quando o delta é maior que zero, ou, perdão, o delta é igual a zero, então tem uma raiz só. Ela vai tangenciar o eixo. Então aqui, aquele caso lá que o delta é igual a zero, duas raízes reais iguais. x1 igual a x2 e isso é o x do vértice, tá bom? Aqui passa no ponto C. O que acontece se o A for negativo é que espelha, tá bom? A gente usa esse conceito em uma das questões que vocês me passaram, tá? Então fica assim, tangencia. Aqui é o C, aqui é o x1, que vale o mesmo tanto que x2, que vale o x do vértice. Ok? O último caso, então, o último caso é quando o delta é negativo. Era o que, quando você resolvia lá, ainda resolve, que vocês ainda não começaram a estudar números complexos, dizendo não possui raiz real. Observe que a gente foi ensinar desde novo dizer não possui raiz real, não quer dizer que não tem raiz, as raízes serão complexas, tá bom? Então, quando o delta é negativo, mas o A é positivo, então a função não encosta no eixo X, ela é sempre toda positiva. Né? Você tem aqui o X do vértice, de novo, né? Você tem um vértice, então, X do vértice, Y do vértice, e aqui onde corta o eixo Y é o ponto C. Se for com A negativo, o que faz inverter é só que a nossa função é sempre negativa, ok? Então, esse é um resumo básico, tá bom? Que outros tipos de funções vocês estudaram, tá? Então, vou chamar aqui de outros tipos, tá? Só para refrescar a memória de vocês. Outros tipos. E aí, se não viu, é bom procurar, tá bom, gente? Função exponencial. Muito importante esse tipo de função. Então, são funções dadas do seguinte tipo.
A elevado a x. O que é importante desse A? A é maior que 0, A é diferente de 1, tá bom? O gráfico dela bom, é uma curva exponencial. Se o A for maior do que 1, ele é assim. Ok? Isso aqui para o A maior do que 1. Se o A estiver entre 0 e 1, então essa curva ela é decrescente, ela faz assim, mas nunca encosta o eixo X, tá bom? Mas como eu falei, isso eu falo com mais calma lá depois, tá bom? Função exponencial, logaritmo, tá bom? Logaritmo. Então, são funções desse tipo, f de x igual a logaritmo de x na base a. Aqui, então, o a é maior que 0 e diferente de 1. E aqui, para extrair o logaritmo, o x tem que ser maior do que 0, tá bom? O gráfico da exponencial, ele é simétrico ao da logaritmo e vice-versa. Uma função é inversa da outra, tá bom? Também devem ter visto modular. Não sei se vocês se recordam disso, mas então f de x igual a módulo de x. É x se o x é maior ou igual a 0, menos x se o x for menor do que 0. E, bom, você pode pensar agora em funções que combinam essas coisas, tá bom? Mais as funções trigonométricas que vocês devem ter visto, tá bom? Provavelmente no segundo ano. Vou listar 3 dessas funções, gente, mas não tem só elas, tá bom? Seno de x, cosseno de x, tangente de x, tá bom? Tangente de x. A curva aqui é uma senoide, ela fica oscilando, tem período 2, ela faz uma coisa desse tipo, tá bom? O seno de 0 é 0. A do cosseno muda que ela começa em cima, mas o período é o mesmo. E a tangente ela é mais diferente um pouquinho, porque ela não é definida em alguns períodos, tá bom? Depois, se você tiver interesse de ver o gráfico, mas a gente pode usar, eu tenho um programinha que chama GeoGebra, que ele constrói gráficos, tá bom? E aí faz isso de maneira mais rápida. Claro, gente, tem um monte de coisa aqui, um monte mesmo. Cada um desses casos, normalmente, a gente estudava equações e inequações, tá bom? Então, assim, tem muita propriedade. Como eu falei, se eu fosse revisar tudo, não dá tempo. Eu queria só começar refrescando a memória de vocês. E aí, o que eu vou fazer agora, então? Eu vou pegar alguns dos exercícios que foram pedidos que eu resolvisse, tá bom? E aí, eu continuo aceitando sugestões de questões. As que eu vou apresentar agora foram porque justamente as que me enviaram, tá bom? Eu só baixei aqui a tela para eu poder pegar a questão enviada. Eu não consegui o PDF, mas eu vou copiá-lo e colo aqui para a gente poder resolver, tá bom? Ok? Qualquer pergunta, vocês ficam à vontade. Eu estou só pegando aqui a questão para poder começar a resolver, tá bom? Tem alguns que eu nem sei de qual ano que é e tudo mais. Então, sempre que vocês forem enviar, se puderem mandar junto, dizendo, ó, é questão de tal ano, de tal data do Enem, o número da questão, facilita, tá bom? Bom, gente, a primeira que foi pedida para mim, que foi enviada, foi essa questão aqui. Não tem um ano, tá bom? Eu não tenho um ano. Não tenho o número da questão, nem nada do tipo, tá? Mas dá pra gente brincar com ela um pouquinho, tá bom? A quantidade. Então, assim, a gente pode partir para as questões. Então, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode seguir, professor. Tá bom, então. Eu vou mandar mais uma vez a listinha de chamada para quem entrou depois, tá bom? Olha, então o seguinte: as quantidades de videogames da marca Cria, sei lá, EX Game, vendidas anualmente em milhares de unidades, são expressas pelas funções. Então, são funções quadráticas, tá bom, gente?
Qual a função, então? A primeira delas, então, menos x ao quadrado mais 60x mais 325. E a segunda, menos 2x ao quadrado mais 112x mais 114, onde o x varia entre 0 e 57. E aí ele dá uma informação que é importante. Olha, se o x é 0, então isso corresponde ao ano de 70. Se o x for 1, então corresponde ao ano de 71. E assim sucessivamente, tá bom? Tendo como referência essas informações, julgue o item e assinar a opção correta. Então, opção correta. As informações apresentadas permitem inferir que em 88, tá bom? Então, o nosso exercício quer saber sobre o ano de 88, foram vendidos mais videogames da X Game do que da Cria, sei lá como é que fala isso. Se nesse ano a quantidade de games da X Game vendida foi a mais que a quantidade da games da marca Cria, corresponde a X% dos games, então ele quer que a gente determine esse X, em qual intervalo tá, né? O quanto foi vendido a mais, tá bom? Então, deu duas funções pra gente, tá? Nós temos as duas funções aí. E o que ele quer pra gente? Ele falou ó, que em 88 foram vendidos mais da X Game do que da Cria. Quanto por cento a mais foi vendido, certo? Em qual intervalo tá isso, tá? Então, é uma questão simples para a gente poder resolver. Vou pegar as formulazinhas que foram dadas e vou escrever aqui embaixo, tá bom? Então, o C ele já deixou de propósito. O C relaciona cria e o G do game, do X game, tá bom? Então, a função C de X aí, que faz referência até, então, a cria, tem um Y, então aí, cria. É a função C de X, ela é dada por menos X ao quadrado, mais 60x, mais 325, ok? Enquanto que a função do X game, vou pular uma linha, enquanto a função que descreve lá o X games, é dada por g de x igual a menos 2x ao quadrado, mais 112x, mais 114, ok? O que ele fala mais pra gente aqui? Ele fala o seguinte, olha só, a X Game vendeu a mais, tá bom? A X Game vendeu a mais que essa cria. Um tanto que ele chamou de X%, tá bom? Misturando X com X da X Game, com X da nossa variável, tá bom? Então, o que a gente precisa saber é o quanto foi vendido a mais. E aí, nós temos uma outra informação que é útil, que é a seguinte, né? Qual a informação que o exercício deu pra gente? Ele deu a seguinte, que quando o ano é de 70, então o X é 0. Ok? Então, ano, e aqui, então, o X, certo? Fica até mais bonitinho. Então, quando o X é 0, o ano é 70. Quando o X é 1, o ano é 71. Então, se o X é 0, o ano é 70. Se o X é 1, o ano é 71, ok? E assim sucessivamente. O exercício fala pra gente que em 88 foram vendidos mais, certo? Então, de que X nós estamos falando? Se o ano é de 88. Nós estamos falando de X igual a 18, certo? Por que 18? Né? Só seguir o padrão, 0 é 70, 1 é 71, então se eu somar 18 vai dar 88. Okay? Então, para a gente, o que importa aqui é x é 18. Então, a primeira coisa que a gente descobriu é que nós temos que analisar na função, nas funções dadas, x substituindo x por 18. Ok? E o que ele fala é que quando o x for 18, então o X Game vendeu mais que esse cria. E ele quer saber quantos por cento a mais, tá bom? Então, tudo que você precisava fazer nesse exercício era trocar o x por 18, ver quanto ia dar cada um deles. E ver quanto isso seria mais, né? E o G seria mais que o C, tá? Então, nosso objetivo é calcular o G de 18 e o C de 18, ok?
G de 18, então, é menos 2 vezes 18 ao quadrado, mais 112 vezes 18, mais 114. Enquanto o C de 18, né, que é da cria, é menos 18 ao quadrado, mais 60 vezes 18, mais 325. Agora é um exercício simples, tá bom? Bom, se eu for calcular G de 18, então eu preciso fazer de quanto que é 18 ao quadrado. Eu vou precisar nos dois exercícios, certo? Se você fizer 18 ao quadrado, uma opção sua é usar a calculadora, coisa que você não tem no Enem, você vê que dá 324, tá bom? Uma outra é você lembrar propriedades que você estuda no seu ensino fundamental e não à toa. Então, por exemplo, você poderia pôr um embaixo do outro e multiplicar, né? 8 vezes 8, 64, sobre 6, 8 mais 6, 14, pronto, e resolver, certo? Eu vou só mostrar algo que talvez vocês nunca tenham pensado, mas se eu faço, então, 18 ao quadrado, é 10 mais 8 ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 100 mais 8 vezes 2, 16, vezes 10, 160, mais 64. 160 mais 64 é 224, mais 100, 324, tá bom? Em qualquer caso, dá 324. Você pode fazer do jeito que preferir, tá bom? Então, fica 2 vezes 324, mais... Então, 112 vezes 18, mesma coisa lá, tá bom? Vou fazer aqui embaixo, ó. 112 vezes 18. Então, é 110 mais 2 vezes 10 mais 8, ok? 110 vezes 10 é só aumentar um zero. 110 vezes 8, então, é 880. Mais 2 vezes 10, 20. 2 vezes 8, 16. 880 mais 20 é 900, certo? 900 mais 1.100, 2.000, 2016. Ok? Se bater na calculadora aí, 112 vezes 18, 2016, tá bom? É uma forma mais rápida, eu acho que segura da gente fazer isso. A gente não tem uma calculadora ou algo do tipo no Enem lá, tá bom? Perdão, esbarrei na página aqui. Então, mais 2016, mais 114. Bom, agora se você fizer essa continha, isso aqui, menos 2 vezes 304, menos 648, soma com 2016, soma com 114, você vai ver que isso, então, dá 1.482. Ok? Deu 1.482. E o C de 18? Bom, aí pode repetir as continhas, tá bom? Se repetir, você vai ver que isso aqui dá 1.081. Então, o G de 18 dá 1.482, né? Resumindo aqui para a resposta. O G de 18 dá 1.482, enquanto o C de 18 dá 1.081. Né? E aí quer saber, então, quanto que isso é a mais, né? Percentualmente em relação ao C de 18. Se a gente fizer 1.482 menos 1.081, esta continha vai dar 401 exato, né? Fosse 1.481 menos 1.081 era 400, tem um a mais aqui, dá 401. Então, quanto que 401 é a mais percentualmente do que 1.081, né? Aí eu preciso que vocês refresquem um pouquinho a memória. O ano passado vocês devem ter visto estatística, por exemplo. 401 é só você pegar e dividir pelo total, 1.081, né? Ok? Aí, bom, se você fizer essa continha, ela vai dar em valores aproximados 0,370952. E isto é 37,095%, ou aproximadamente 37,1%, né, 0,10%. Okay? 37%, então, se a gente volta no gabarito, tá aqui nessa faixa, né, entre 36 e 38. Então, o gabarito é a letra B, tá bom? Aqui, se você achou confuso, gente, só uma observação, é que você pode usar a regra de 3 normal, tá bom? Ó, 1081 era 100%, então 401 você chama de x, você ia multiplicar cruzado, certo?
1081x igual a 401 vezes 100. Você ia passar o 1081 dividindo, certo? Só, professor, mas o seu não tem 100, né? Não, é porque o meu não tem 100 porque já aparece em decimal, mas esse 0,37 representa 37%, tá bom? Aqui a resposta você ia ter em porcentagem, tá? Ia ficar com 401 com dois zeros dividido por 1081. De cara, então, fazendo ia dar aproximado 37,1%, tá bom? Isso é só sobre calcular a porcentagem. Eu prefiro fazer aqui direto aqui assim, ó. Toda vez que eu quero, né, 100%, eu estou pensando no 1. 100% é sempre o todo. Qualquer coisa que é menos que 100% é 0, alguma coisa. Esse alguma coisa dá a porcentagem para a gente, tá bom? 0,37, nós estamos falando de 37%, tá bom? Tranquilo essa questão? Alguma pergunta sobre esta questão em específico? Esse é um projeto de ensino, né, gente? Então, assim, não é uma aula que eu tenho compromisso de correr com conteúdo, que eu tenho que cumprir uma ementa, mas é algo que, se ficou dúvida, a gente tenta esclarecer, porque são os alunos que estão interessados em aprofundar de alguma maneira o estudo, tá bom? Mas se não tiverem, a gente segue o barco, tá? Acho que essa foi bem tranquila, não tem ninguém com dúvida, não. Tá de boa, então. Então, a nossa próxima questão já é uma questão mais elaboradinha um pouco, tá? Opa, desculpa aqui. Eu vou descer a página aqui com ela. Eu também não sei qual é o ano, tá? Mas é uma questão que fala sobre funções quadráticas. Aí pode ser que eu precise recordar algumas coisas para vocês, tá? Mas vamos ler o enunciado e vamos partir para a solução dela, tá? Seja f a função quadrática de R em R, ou seja, ele está dizendo que f de R em R, né? Domine contra domínios reais. Dada por f de x igual a k mais 3 vezes x ao quadrado mais 1 mais 4x. E aí complementa. K é uma constante real. E não diz quem é o K, mas só diz que é uma constante real. Para f de x ser maior que zero, para todo x real, qual deve ser o valor assumido por K, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós temos que lembrar algo sobre funções quadráticas. Eu vou aproveitar esse resumo que eu fiz aqui. Olha, função quadrática, tá bom? A função quadrática, ela pode ter valores positivos ou negativos, dependendo de como se comportam as raízes e a concavidade, certo? Então, por exemplo, se a concavidade é para cima, ela tem alguns valores que são positivos e alguns que são negativos, que são abaixo do eixo x, se o delta for maior que zero. Se o delta for igual a zero, a nossa função é sempre maior ou igual a zero. Ela pode se anular exatamente no x do vértice. E se o delta for negativo, a nossa função é sempre positiva, tá bom? Agora, se o A é negativo, então, de novo, a função pode oscilar em sinais, ou ficar quase toda negativa, podendo se anular no x do vértice, ou toda negativa, se o delta for negativo, tá bom? Então, se nós queremos que a nossa função, né, existe um caso só, pelo que eu comentei aqui dos gráficos da função, onde a função é sempre positiva. A função é sempre positiva, vou destacar aqui de vermelho, quando o delta é negativo para o A, né, o nosso coeficiente, positivo, tá bom? É o único caso onde a função é sempre positiva. Então, a gente tem que ter isso em mente quando for resolver este exercício aqui. A gente tem que ter isso em mente, tá bom? O coeficiente dessa nossa função precisa ser positivo e o delta precisa ser negativo, tá bom? Se isso acontecer, então a nossa função sempre é positiva, tá bom? E aí é a base que a gente tem para a solução desse exercício. Então, recorde o seguinte, né? Eu comentei, depois vocês vão poder ver a gravação, mas é o seguinte: uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c é maior que zero para todo x real, esse a de cabeça significa para todo, tá bom? C e somente c, duas coisas acontecerem. O a for positivo e o delta for negativo. Nesse caso, né, então assim, só para a solução ficar assim, tentar de alguma maneira deixar mais completinha possível,
É claro, gente, que no dia do vestibular vocês não precisam ver, né, tudo isso não. Eu só estou assim, tentando ilustrar o porquê que eu estou fazendo isso, tá bom? A nossa parábola, ela ficaria algo nesse sentido, tá bom? O gráfico da nossa função seria algo assim, sempre positivo, tá? Acima do eixo x é mais, abaixo é menos. Então, é essa a situação que a gente quer. Agora, a gente precisa pegar a nossa função. Qual é a função que foi dada? K mais 3x ao quadrado, ou perdão, K mais 3 vezes x ao quadrado mais 1 mais 4x, tá bom? E vamos escrevê-la como está aqui. Deixar alguém x ao quadrado, alguém x e o termo independente, tá? Então, a função f de x, ela é K mais 3 vezes x ao quadrado mais 1 mais 4x, ok? Então, eu posso multiplicar k mais 3 por x ao quadrado, k mais 3 por 1 e somar com 4x. Então, a nossa função fica k mais 3 vezes x ao quadrado, mais k mais 3, só que eu vou pôr esse 4x antes. Então, 4x mais k mais 3. Observe que agora ela está parecida com o que está aqui, certo? Só se a gente quiser identificar, né? Se você tiver alguma dificuldade ou quiser identificar, o A, ele é o K mais 3, o B é 4 e o C, K mais 3, tá bom? Nós precisamos de duas coisas, né? Lembra? F de x, vou escrever de novo. Nesse caso, f de x é maior que zero para todo x real, se e somente se acontecer duas coisas. A maior que zero e delta menor que zero. Lembrando que como é que você calcula o delta? B ao quadrado menos 4AC, tá bom? O A maior que zero é fácil fazer, né? Para o A ser maior que zero, então, eu vou dividir em dois mundos. Nosso mundo da solução 1 e a solução 2. A gente vai ter que pegar o que serve para as duas ao mesmo tempo, tá bom? Solução 1, A maior que zero. Então, nós estamos falando de K mais 3 maior que zero. Então, o K tem que ser maior do que menos 3, tá bom? O K precisa necessariamente ser maior que menos 3. A segunda solução é onde o delta vai ser... Eu vou quebrar a página, gente, senão o delta vai ficar picadinho aqui. Vou passar para outra página. O segundo caso é o delta ser menor do que zero. Ou seja, é b ao quadrado menos 4ac ser negativo. Quanto vale o b? Bom, vamos voltar aqui para recordar. O b é 4. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a está aqui em cima já escrito, né? K mais 3. O c também vale K mais 3. Você quer isso menor que zero, tá bom? Agora, 4 ao quadrado é 16. 16 menos 4 vezes K mais 3 ao quadrado. Olha que bonitinho, gente. Eu posso desenvolver e vou cair numa inequação do segundo grau na variável K. O que eu vou ensinar vocês para a gente poder resolver de maneira diferente é o seguinte. Então, a gente não estuda as propriedades de produtos notáveis no ensino fundamental à toa. Aqui eu tenho uma diferença de quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado, você pode fatorar como a menos b vezes a mais b. Por que eu estou falando isso? Ó, recorde, o 16 é 4 ao quadrado, certo? 4 é 2 ao quadrado, então você tem 2k mais 3 ao quadrado, ok? Beleza? Então a gente pode fazer como? Fatorar como sendo a mais b vezes a menos b. Só que ainda posso fazer uma coisinha mais bonitinha antes de fazer essa fatoração aqui. Observe, vou apagar aqui só para economizar uma linha. Observe o seguinte, que eu posso pôr o número 4 em evidência. Eu posso pôr o 4 em evidência e posso deixar 4 menos k mais 3 ao quadrado. Isso menor que zero. Só pus o 4 em evidência. De novo, 4 é um número... Vou pular uma linha, ficou muito em cima. 4 é um número 2 ao quadrado. Então, eu tenho 2 ao quadrado menos k mais 3 ao quadrado. Então, a gente pode fatorar como sendo o quê? Uma diferença de quadrados. Eu posso fazer, então, a menos b,
A menos B, 2 menos K mais 3, vezes A mais B, 2 mais K mais 3. Fechei um, fechei outro, fechei. Eu quero isso menor do que zero. Agora que bonitinho. Eu fico com 4 vezes 2 menos K menos 3. Então é 2 menos K menos 3. 2 mais K mais 3. Então fica K mais 5, né? Porque 2 mais 3 é 5. Isto menor do que zero. 2 menos 3 é menos 1. Então eu tenho 4 vezes menos K menos 1 vezes K mais 5. Isto menor que zero. Facilitou muito minha vida do que ter que resolver na equação. Porque aqui já apareceu as raízes para mim, né? Ó, a gente ainda pode melhorar algumas coisas aqui antes de passar para a solução. Observe que o K e o 1, ambos têm sinal negativo. Então, eu posso pôr menos em evidência. Então, eu posso fazer assim. 4 vezes menos 1 vezes K mais 1. Menos 1 vezes K é menos K. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Vezes K mais 5, isto menor que zero. Mas 4 vezes menos 1 é menos 4, né, gente? Então, fica K mais 1 vezes K mais 5. Isso menor do que zero. Se a gente, né, para assumir com esse menos daqui, eu posso observar o seguinte, ó, se eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal de todo mundo, certo? Ou então eu posso observar, se esse é negativo e eu quero que todo o produto seja negativo, então quem sobrou aqui no meio vai ter que ser positivo. Em qualquer caso, você consegue concluir que K mais 1 vezes K mais 5 é positivo. Eu vou usar o caminho normal que vocês aprendem, multiplicar por menos 1. Então, eu fico com 4 vezes K mais 1 vezes K mais 5. Lembra, quando você multiplica por menos, você inverte o sinal da desigualdade, isso é maior do que zero. Então, de novo, é uma inequação do segundo grau, tá bom? Como que você resolve uma inequação de segundo grau, gente? A gente precisa recordar, como é que resolve uma inequação de segundo grau? Você, para resolver uma inequação de segundo grau, você extrai as raízes. Ao extrair as raízes, você volta e monta o gráfico e olha onde que você quer. Ó, no final, precisa das respostas que são maiores do que zero, tá bom? Então, como é que eu vou extrair as raízes de 4 vezes K mais 1 vezes K mais 5? Vou igualar isso a zero. O produto desses números é zero se pelo menos uma das parcelas for zero. Então, K mais 1 é zero ou K mais 5 é zero. Então, significa que o K tem que ser menos 1 ou o K tem que ser menos 5. A concavidade, gente, todos os coeficientes são positivos, certo? A concavidade é voltada para cima. Então, a nossa parábola é algo, quando você vai fazer estudo sinal, concavidade voltada para cima, e as raízes são quem? Em ordem crescente, o menos 5 e o menos 1. Essas são as raízes, ok? Acima do eixo X é mais, né? No caso aqui o nosso eixo é o K, né? Só para pôr na ordem, mas é o equivalente ao eixo X. E abaixo é menos. O que interessa para a gente são os que são maiores do que zero, né? Então, assim, ó, maiores do que zero não inclui as extremidades. Então, tem que ser menor que menos 5 ou maior que 1. Tudo isso que a gente fez foi para achar a solução do 2. A solução do 2, o que a gente achou aqui, resumindo? Que o K tem que ser menor que menos 5 ou que o K tem que ser maior do que menos 1. Ok? Agora, não me serve só o 2 separado, não me serve só o 1 separado, tem que ser o 1 e o 2, certo? Recorde, 1 e 2, precisa acontecer o 1 e o 2. Então a gente tem que pegar uma solução que satisfaça 1 e 2 ao mesmo tempo. Como é que eu vou dar essa solução para o nosso problema? Aquele quadrinho que a gente aprendia a montar lá no primeiro ano. Você pega a solução, você pega a solução do primeiro, pega a solução do segundo e pega a solução que pertence aos dois, a interseção. Lembram desse quadrinho que vocês montavam lá? E a gente colocava soluções em ordem crescente. Então, aqui eu chamei de 1, aqui eu chamei de 2, e aqui a nossa solução, que é a interseção, que serve para 1 e 2 ao mesmo tempo. Olha,
Quem serve para 1, voltando aqui, para 1, K tem que ser maior do que menos 3. K precisa ser maior que menos 3. No 2 aparece o menos 5 e o menos 1. Então, se a gente põe em ordem crescente, olha só, gente. É menos 5, menos 3, menos 1. São os números que aparecem. Para 1, o K precisa ser maior que menos 3. Maior que menos 3 está aqui. Para 2, vou pintar de vermelho. Ele tem que ser maior que menos 1 ou menor que menos 5. Aí vamos pintar de preto a solução que serve para os dois. O que serve para os dois ao mesmo tempo? É só o que está do menos 1 para frente, certo? Então, como é que você ia dar a solução do seu problema? A solução são os K's reais, tais que K é maior do que menos 1. Ou seja, no final, o K precisa ser maior do que menos 1, resolvendo o problema, certo? O gabarito, então, nesse caso, K maior do que menos 1. Vou marcar de vermelho, tá bom? Letra B, portanto, tá? Uma questão grandinha, mas até certo ponto simples, tá bom? Perguntas sobre essa questão? Qual fritada, Vitória? Pois é, então assim, gente, precisa recordar os passos de cada vez. Eu acho que assim, a primeira coisa que era importante fazer era recordar que esta função ela é sempre positiva se acontece duas coisas, o A positivo e o delta negativo. Então, por isso até eu fiz questão de começar até a função quadrática essa revisão, tá bom? Então, assim, essa era a primeira, essa parte é teoria, então, assim, não tem muito mistério, você precisa estudar e lembrar isso. O que eu fiz foi recordar vocês. Então, a teoria para que isso aconteça tem que o coeficiente A ser positivo e o delta ser negativo. Depois a gente foi atrás, tá bom? O A positivo, acho que foi simples, né? Maior que menos 3. Depois, aqui, gente, é conta. Cada um tem o seu jeito de fazer. Então, assim, não é importante seguir o meu método de conta, tá bom? Por exemplo, você poderia ter chegado aqui, só fazer um comentário, tá? Nessa parte que eu cheguei aqui, montar o delta era fácil também. O delta, se você lembrou que o delta tinha que ser negativo, montar o delta era fácil. Então, assim, uma observação. A gente não tem que tentar imitar as contas dos outros, a gente tem que pensar nas nossas contas, tá bom? O delta, quando você fosse montar, então ele é b ao quadrado menos 4ac. O b era 4, então era 4 ao quadrado menos 4 vezes. O a e o c, gente, valiam k mais 3. E aí você podia fazer o quê? Desenvolver. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes. K mais 3 vezes k mais 3. Multiplica todo mundo. E isso ia dar k ao quadrado mais 6k mais 9. Se você multiplica por 4, menos 4 no caso, né? Então ia ficar menos 4k ao quadrado, menos 24k, menos 4 vezes 9 é menos 36, somado com 16, então menos 20. E aí você quer que este delta seja negativo, né? Tem que ser negativo pela teoria, como eu comentei. Para ser negativo, então, você tem uma inequação do segundo grau, gente. A sua inequação estava aqui, ó, tá? Você ia resolver essa inequação. Como é que você resolve essa inequação? Você, passos para resolver a inequação. Primeiro, extrai as raízes. Eu fiz daquele jeito para fugir disso, tá bom? Porque eu não gosto disso, mas porque foi importante cada um conhecer suas contas. Como é que você extrai a raiz? Delta b ao quadrado menos 4ac. Quem é seu a? Menos 4, o b menos 24 e o c menos 20. Tá vendo como é que a conta ia aumentar? Mas talvez mais conta, mais uma conta que você entendesse melhor. Extraiu as raízes, vê quanto dá o delta. Daí você vai lá, guarda as raízes. Quando você resolver isso, no final você vai ver que o K tinha que ser menos 1 ou menos 5. Não tem opção, não tem como dar erro, tá? Quando você extrair essas raízes, o K ia ser menos 1 ou K menos 5. Né? Delta é isso, aí você fazer K é quem? Menos B, mais ou menos raiz do delta sobre 2A. Quando fizesse isso, ia dar essas respostas aqui. Por que eu sei que essa é a resposta? Porque a gente fez ela aqui, né, gente? Ó.
A conta não muda, eu só simplifiquei e facilitei a vida, tá bom? E você queria isso negativo, então você ia montar o gráfico seu aí dele negativo. Só que a concavidade nesse caso, aqui é negativo, então a concavidade fica para cima. Então é negativo se fosse menor do que menos 5 ou maior do que menos 1. Né? Porque aqui em cima é onde é positivo. Então, ia dar a mesma coisa que deu aqui, tá bom? Menor que menos 5 ou maior que menos 1, tá bom? Mas o que é importante é refazer as continhas com calma, tá bom? Ah, eu não entendi esse pedaço. Refaz ele para ver se entendeu. Ah, eu não entendi isso. Refaz ele. O que eu tentei foi assim, de maneira resumida, resolver a questão da forma mais detalhada possível, mesmo sendo resumido, tá bom? Bom, tem mais perguntas, gente, mas aí isso vai ficar para o próximo encontro, tá? Eu deixo de sugestões para vocês. Vejam os vídeos, tá bom? Que eu deixei lá. Tem outras questões do Enem, tem questões envolvendo logaritmo, tá bom? É importante. Na próxima aula eu vou continuar com funções, que como eu falei, funções é um tema que leva 1 ano no ensino médio para a gente ver, o primeiro ano inteiro. Então é claro que com 1 hora não ia dar para fazer muita coisa, tá bom? Mas, por exemplo, gente, se algum desses temas, assim, professor, funções quadráticas, um exemplo, que foi o tema de hoje, está difícil, a gente não está entendendo, a gente pode, dentro de funções, então, vou gastar mais um tempão só para falar de funções quadráticas, não tem problema. O ideal é tentar atender e ajudar vocês, tá bom? Então, gente, na semana que vem, só para vocês ficarem atentos, é com o Gesiel, tá bom? Aí a gente se encontra na seguinte. Então, 24 é Gesiel, não tem 31, então é dia 1º, tá bom? Eu vou parar a gravação, assim que eu receber eu deixo o link lá na sala para vocês, tá? Tchau, gente. Boa semana para vocês, viu?